Então, salve, salve! Aula 2 para vocês, galerinha, tá? Então, a outra aula hoje, tá? De acordo com a nossa apostilinha, beleza? Vai ser ali a parte de frequências audíveis, o que que é isso, tal. Então, para você que quer aprender sobre isso, entender mais aí sobre crossover, o que que é essas paradinhas aí, fique comigo até o final do vídeo, fechou? É o seguinte, basicamente, galera, antes de mais nada, para você que quer a apostilinha, tá? Olha lá, a apostilinha, galerinha, ó, ela é completinha, tem vários e vários assuntos que a gente vai estar trazendo isso aqui para vídeo, tá? Como um cursinho gratuito para vocês aí, fechou? Para você que quer essa apostila, aí embaixo, tá? Tem explicando como é que você consegue ela de forma gratuita, tá? Não tem custo mesmo, tá? Essa apostila eu já passei ela para mais de 3.000 pessoas. Então, para você que quer receber ela, basta chamar lá no meu WhatsApp, tá tudo explicando aí para vocês, certo? E para você que quer realmente se profissionalizar, aprender com vídeos mostrando na prática tudo isso que eu tô falando aqui nos vídeos, tá? Chama no meu WhatsApp ou vai no meu site aí embaixo, guinness.com/guinei, e você conhece os nossos top treinamentos, onde é uma comunidade aí com mais de 1.800 alunos mundo afora. Temos alunos em todos os países, tá? E inclusive aqui no Brasil inteiro, temos alunos em várias lojas aí famosas. Então, para você que quer se especializar, então vai lá no nosso site e entenda mais. Mas basicamente, vamos falar aqui das frequências audíveis, tá? Aqui, ó, conforme a nossa apostilinha, a gente tem ali as frequências, tá? Que a gente chama de frequências de subgrave para grave, somente o grave, tá? Médios, médios agudos e os agudos, tá? Então, qual é a diferença de cada um deles ali? No subgrave, tá? São frequências ali basicamente que estão ali por volta de, começando, né? De 20 até em torno de 70, 80, 90 Hz ali, a gente pode considerar subgrave e grave, tá? Antes de entrar nas frequências, as frequências ali são de 0 até sei lá quantos kHz que existem, mas o que a gente ouve, tá? É ali entre 20 Hz, tá? E nem são todos ouvidos ali, tem estudos que dizem que a partir de não sei qual idade você não consegue ouvir ali em 20 Hz ou abaixo, ou em 25 Hz ou abaixo disso ali. Mas, se for falar de forma mais generalizada, é de 20 a 20 mil Hz que a gente ouve. Então, a gente vai trabalhar nessas frequências operacionais aí, beleza? Então, frequências audíveis em subgrave e grave ali entre 20 Hz até 90 Hz, tá? A gente tá falando aí de frequência subgrave. E não quer dizer que você tem que cortar seu subgrave, por exemplo, nessas frequências, tá? As frequências que englobam o grave são essas. Isso aí vocês vão entender melhor, tá? Principalmente para quem quer realmente se profissionalizar de forma completa, no meu treinamento completo mesmo, tá? No curso completo, onde você vai entender das partes ali de caixas acústicas, de sintonia de caixa, para você entender qual melhor corte se encaixa ali na questão do grave em si. Seja o subgrave, o grave de ataque, o grave seco, o grave misto e tal. Você entende muito por conta da sintonia de caixa, tá? Então, subgrave, vamos falar ali, e grave ali entre 20 a 90 Hz, tá? A gente tem ali o grave só, tá? Que é um grave mais de ataque, é um grave um pouco mais misto. Ali, conforme a planilhinha, ó, apostila, em torno de 50 ali até uns quase 200 e poucos Hz ali, que entra já um pouco médio, tá? Então, sai ali do grave pro grave de ataque para começar a tocar os médios, são frequências ali, normalmente que os alto-falantes excursionam bastante, beleza? Então, essas são as frequências aí com tamanho de onda muito grande. Então, quanto menor a frequência, maior a onda sonora, tá? Então, é basicamente isso aí. Fechou? E aí a gente tem agora as frequências de médio, que são frequências ali entre 150 Hz até 800, 900, pode chegar até 4.000 Hz ali, que até eu coloquei na apostila. Mas o que acontece é o seguinte, essas frequências aí já entram, tá, para dentro do médio agudo ou até no agudo.
beleza? Mas eu tentei trazer ali o mais resumido possível para você poder trabalhar essas frequências ali, mais ou menos o que vocês vão utilizar em cada tipo de alto-falante, tá? Nos médios, por exemplo, principalmente no trio goiano, a gente sobe cortes ali em 4.000 de LPF, né, de corte final, 4.000, 5.000, 7.000, 8.000, pode subir até 20k, se for tipo um full range, por exemplo. Tô dando um exemplo para vocês aí, não é que é só médio exclusivo não, tá? Tô dando ali aqui, inclusive, algumas dicas para vocês até de corte de crossover, tá? Mas é para vocês começarem a entender melhor o que cada via ali vai estar respondendo, beleza? Então, média ali pode ser considerado ali em torno ali de 150 Hz até os 4.000 Hz, por exemplo, beleza? A gente tem os médio agudos, tá? Que a gente trabalha ali por volta ali de 700 Hz, por exemplo, 800 Hz, até uns 5K, tá? Que é onde engloba não só a parte daquela voz um pouco mais encorpada, mas entrando um agudo um pouquinho mais fino, então algum alto-falante ali, por exemplo, os drivers, tá? Eu vou estar falando sobre os falantes que englobam cada faixa de frequência dessa aí, basicamente, para vocês entenderem melhor. Mas essas frequências ali, entre 700 até uns 4, 5.000 Hz ali, ou até mais do que isso, depende muito de falante para falante, tá? E por último, a gente tem os agudos, que normalmente são ali os falantes que vão tocar ali por volta, tá? De 3.000 Hz ali acima, ou até 2.000 Hz acima, até 20.000, tá? Que é basicamente aí o final de corte mesmo, tá? De crossover aí. Então, cada via que a gente vai estar explicando agora, meio que cada falante responde cada uma dessas faixas de frequências aí que eu disse para vocês. Então, primeiro ali no subgrave com grave, a gente tem os subwoofers mesmo, tá? Quando eu digo subwoofer, é um alto-falante para grave com borda emborrachada, tá? Como esse aqui é um selênio matador, tá? Só tá com a calotinha ali, é outra coisa meu adesivo, certo? Então, mas é um subwoofer, porque tem a borda emborrachada, certo? Então, nos subgraves. No grave, já entra os woofers, tá? De 12 ou 15, tá? Ou 18, 21 e etc. Que eles também tocam um pouco de subgrave, mas tocam com muito mais ênfase o grave mesmo, tá? Então, a gente tem esses alto-falantes aí para tocar a questão do grave, os woofers, beleza? Na questão dos médios, a gente tem alto-falantes ali como aquele ali, ó, tá? Que é um strong de 6 polegadas, beleza? A gente pode considerar 6x9, tá? Como médio, tá? A gente pode considerar aí 8 polegadas, 5 polegadas, 4 e tal. São falantes que vão reproduzir aí uma voz muito encorpada, porém não vai reproduzir aquela parte de grave mesmo, tá? Até se você colocar numa caixinha, fazer um projetinho numa caixinha pequena, ele vai tocar um grave, mas obviamente não vai dar um grave pesado como um sub desse aqui, beleza? É mais ou menos isso. Depois a gente tem os médios agudos aí, que são nada mais, nada menos do que os drivers, tá? Então, são as cornetas. Muita gente confunde driver com corneta, ou acha que a corneta, fala de corneta, não é. Galera, o driver é composto de dois componentes, digamos, tá? É o driver, que é como se fosse um conjunto magnético, uma bobina, e a corneta nada mais é do que a boca que é acoplada nesse driver que vai reproduzir o som, tá? E essas frequências aí de médio a agudo reproduzida pelos drivers, beleza? E os agudos aí são os drivers, no caso a gente chama de driver TI e tweeters, tá? Eu falei dos drivers aqui, galera, são drivers fenólicos, tá? Eles têm uma diferença entre eles aí. O driver TI, que é o drive de titânio e tal, eles reproduzem aí frequências praticamente só agudas. O médio agudo é muito, muito fraco deles, digamos assim. Eles não descem tanto, porém eles sobem melhor, tá? A galera do Nordeste gosta muito de utilizar esse tipo de driver aí, que é o TI, beleza? Então são os drivers TI que tocam ali de 2, 3K, de forma mais geral, para cima, e os tweeters em torno de 4 a 5.000 Hz para cima. E agora tem esses drivers também, são os drivers aí da Z1, de outras marcas que tem também, que são drivers híbridos, tá? Então são drivers com tweeter juntos ali, que tocam ali também em torno de 2.800, 3.000 Hz para cima.
beleza? Então, são um pouco mais das frequências aí que a gente falou para vocês e cada alto-falante que toca, tá? E outro detalhe também, que existem alguns falantes que a gente chama de full range, que tocam de 20 a 20 mil Hz, por exemplo, tá? 6x9 com torre, médios aí de 6 polegadas com a torre. Quando eu falo torre, é aquela torre com tweeter acoplado, tá? Ou os mid-bass, que ali também tem um tweetinho normalmente. Então são esses falantes aí que reproduzem meio que de forma full range, tá? De 20 a 20 mil Hz. Claro que lá as frequências de grave não vai ter uma ênfase tão grande e nem num agudo muito fino mesmo vai ter também uma resposta tão considerável. Mas para sons aí de pequeno porte, um som para um computador, alguma coisa, uma televisão, por exemplo, normalmente é um falante só que reproduz tudo, beleza? Então, mais uma aulinha para vocês aí começarem a entender melhor sobre o mundo do som automotivo. E então tamo junto, galerinha. Todas as informações na descrição do vídeo. Abraço.